Começar falando com Luiz Carlos Júnior e com Lédio Carmona sobre a derrota do Fluminense por 2-1 para a equipe do Emelec, o lance final para a gente discutir também do pênalti, mas o andamento do jogo, a sensação que a gente tinha era de que o Fluminense poderia até ter matado o jogo se ofereceu em alguns momentos para o Fluminense, é um bom time o Emelec, mas dá, amigos, a diferença foi visível, o Fluminense parece ser muito mais time. Luiz, Lédio, boa noite. Boa noite, Lina. E lembrando sempre que sem o artilheiro Fred. E com essa vitória do Emelec por 2-1, como o Fluminense marcou o gol como visitante, se vencer por 1-0 no Rio de Janeiro, o Fluminense passará adiante na Libertadores da América, Lédio Carmona. Exatamente, Lino, Luiz. Eu até acho o Emelec um time de razoável para bom. Um time que tem evoluído a cada temporada, participando da Libertadores, ganhando experiência. Mas o Fluminense é muito melhor que o Emelec. Teve o segundo tempo sob controle. Melhorou muito no segundo tempo. Eu concordo com o Lino. Em certos momentos deu a impressão de que o jogo se oferecia ao Fluminense. E se não se ofereceu mais, que o Fluminense errou muito passe. Tinha o contra-ataque, mas errava sempre a última bola, um time afobado, Abel reclamando com o Wagner, não conseguia dar sequência às jogadas, até que veio o castigo no final, naquele pênalti que não aconteceu. Acho que o Fluminense não jogou bem o primeiro tempo, o Emelec foi melhor que o Fluminense no primeiro tempo, e no segundo tempo o Fluminense restabeleceu a hierarquia do jogo, e foi melhor, e levou o castigo no Comentarista de arbitragem, Carlos Eduardo Lino, foi penal? Eu também não achei pênalti, não. É aquele lance que a gente vai ter que se esforçar muito para achar alguma coisa. Não vai faltar gente que vai ver uma mão nas costas. Não vai faltar gente que vai ver o jogador escorregando, chegando. Mas olha, na boa, até em pelada, se o cara marca um pênalti desse, ele estraga com o jogo. Cara. Não tem a menor graça. Aconteceu nada, o jogador está cercado, o jogo é outro. Não tinha ninguém do Emelec nem pedindo pênalti. A torcida se assustou quando entendeu o que o juiz marcou. Quando é assim é complicado. Começar a rolar melhores momentos aqui, e aí vocês vão contando pra gente o andar do jogo. Vamos lá. Né? O começo do jogo, como é que foi, o Emelec Lédio, começou... O Emelec começou partindo para cima e mandou uma bola no travessão logo no início do jogo. Mondaini começou caindo pelas pontas, surpreendendo a marcação do Fluminense. O Fluminense não segurava a bola na frente e tinha a pressão do Emelec, porque o Mondaini não tinha marcação. Ele começou caindo pelo lado esquerdo e a marcação não acompanhava. Veio a bola na trave e o Fluminense só melhorou essa marcação quando o Edinho começou a acompanhar mais de perto o Mondaini. O Emelec tinha mais tempo de posse de bola nesse início de primeiro tempo, mandou essa bola na trave e o Fluminense demorou um pouquinho a se encontrar, não, Lédio? Demorou a se encontrar, até porque tinha 3 jogadores na frente, o Rainer, o Nen e o Rafael Sobis, mas o Wagner não dava sequência, não conseguia alimentar esses 3 jogadores. A marcação não encaixava e o Emelec poderia até ter aumentado. Só que aí essa pressão do Emelec foi arrefecendo, foi diminuindo. Em relação a essa pressão inicial do Emelec, o Emelec fez 1-0 e o Fluminense sentiu o gol. O Fluminense sentiu o gol durante 10, 15 minutos. Depois, Abel reclamou com o time começou a tocar mais a bola. Não como no segundo tempo, mas assim mesmo começou a segurar mais a bola no campo do Emelec e saiu um pouquinho daquela pressão. Depois do gol, o Emelec não voltou a ameaçar, basicamente. Voltou. Porque a marcação melhorou, o Edinho se segurou um pouquinho mais, praticamente como um terceiro zagueiro. O Jean ficou também, plantou. Bruno não saiu do lado direito e só quem apostava um pouquinho mais, deixava a defesa de guarnecida, era o Carlinhos, que sempre é fundamental no desafogo. Chutaço do Wagner empatando o jogo. Nós tínhamos, nesse momento, um pro Emelec, um pro Fluminense, uma bola na trave do Emelec e uma bola na trave do Fluminense. Fim de primeiro tempo. Fim do primeiro tempo e ficava claro que o Fluminense poderia voltar com outra postura. Ganhava confiança, recuperava o Wagner pro jogo, apesar dele não ter aproveitado bem esse bom momento. E foi o que aconteceu, o Fluminense voltou melhor que o Emelec, segurando a bola na frente, tocando a bola, fazendo troca de posição, movimentação, exatamente como fez contra o Volta Redonda domingo, claro, num jogo mais fácil, que teve mais espaço para fazer os gols. Tanto que... Cavalieri sempre muito seguro. O contra-ataque do Emelec, o Emelec só levava perigo nos erros de passe do Fluminense. O Fluminense errou 2 bolas com o Wagner e o Jean, deu o contra-ataque e o Diego Cavalieri foi obrigado a salvar no chute do Mondaini. E aí o pênalti. Que já falamos, não aconteceu. Mondaini derrubado por Carlinhos. É muita vontade de dar um pênalti. Se você for marcar todo esse tipo de contato dentro da área, o jogo termina 8-8, 9-9. Aí futebol vira basquete. E o Cavalieri quase pegou a cobrança do Gaibor. Foi bem na bola, canto esquerdo. O Gaibor, que entrou no segundo tempo, ele tem a habilidade de Dunga pelo seu estilo de jogo, por ser um jogador guerreiro, que chama muito a participação da torcida.
conseguiu fazer o gol aos 42 minutos do segundo tempo. Não foi merecido e não foi pênalti. Numa comparação com o resultado do Corinthians, dá para dizer que o do Fluminense foi melhor, porque o Corinthians, se fizer 1-0 no Boca em São Paulo, vai para pênaltis. O Fluminense, se fizer 1-0, se classifica. Agora, a situação que me parece muito clara, Lédio, é que o Emelec vai para tentar um golzinho. Se o Emelec fizer um gol, aí complica. O Fluminense pode precisar de 3. Isso é claro, por isso que eu digo. Eu acho que ele não abre mão de 3 atacantes. Agora depende muito também da torcida do Fluminense. Como houve até uma pressão hoje saudável aqui da torcida do Emelec, não aconteceu nada de anormal dentro do estádio Jorge Capial, a torcida do Fluminense tem que encher São Januário também e estabelecer a pressão dentro da normalista, do que é possível. Da normalidade, do que é possível fazer num jogo de Libertadores, sem absurdo, sem abuso, sem nenhum exagero, para também deixar o time do Emelec fora da zona de conforto. Isso é muito importante na Libertadores. O mando de campo é muito importante. E a torcida do Rio, a torcida do Fluminense, no caso, tem que colaborar. Pois é, hoje aqui o estádio é pequenininho, é alçapão, são 20 mil torcedores, mas ninguém jogou nada no campo. A gente não tem aquela cena clássica de Libertadores, de um policial do choque com escudo defendendo quem vai bater escanteio. Foi tudo normal aqui. Isso é muito elogiável aqui em Guayaquil. Foi no grito, jogou aqui foi ano legal. Passado, perdeu o jogo nos acréscimos, mas não tivemos nenhuma baixaria. O Corinthians empatou por 0-0 também. Não houve nenhum problema muito sério e aconteceu aqui hoje também. Tudo tranquilo aqui em Guayaquil. Carlos Eduardo Lino, nenhuma tragédia para o Fluminense, na opinião de Lédio Carmona. O Fluminense joga na próxima quarta-feira, tendo que vencer por 1-0 e provavelmente terá o retorno do Fred. Fred deve jogar na próxima quarta-feira. Carlos Eduardo Lino. Não, eu imagino que seja justamente esse o clima que o Fluminense deva cultivar a partir de agora. Porque se entrar muito na pilha do não foi pênalti, do estou indignado, do todos contra nós, isso é capaz de chegar até o torcedor e aí o clima se inverte, né? O torcedor entra irado no gramado, no estádio, perdão, e acaba provocando com a sua reação coisas que não são boas para o Fluminense. Então, é bom esquecer isso. O Lédio até estava falando já durante a transmissão. Passou o pênalti, segue o jogo. Ninguém vai mudar o que o árbitro fez. A gente vai tentar no máximo entender e duvido que consiga. Vira a página, concentra e vai para frente, né, Lédio Luiz? Exatamente. O Fluminense, ninguém é impossível você não reclamar desse lance, mas o Fluminense hoje deu uma aula de boa educação aqui. Reclamou dentro da normalidade, reclamação na hora um amarelinho pro Leandro Eusébio por reclamação. No final do jogo, uma conversa do Carlinhos e do Gum com o árbitro, sem nenhum exagero, sem ninguém partir para cima do árbitro. E ficou nisso, entendeu? Não adianta você reclamar. Ele não vai voltar atrás, amigo. É impossível você também ficar impassível. Vai dar uma reclamadinha, faz parte da natureza do ser humano. Mas o Fluminense deu uma aula de boa educação que não, em nenhum momento passou do ponto. Lino, eu falava há pouco do Fred. O Fred talvez esteja à disposição para o jogo de domingo na decisão da Taça Rio, mas além do Fred, Lédio Carmona, o Thiago Neves vai ganhar ritmo de jogo. Se torna uma opção para começar a partida da próxima quarta-feira. Exatamente. Talvez até no lugar do Rainer, o que eu não esperava, mas essa substituição hoje do Rainer pelo Thiago Neves o que pode acontecer, sinaliza uma possível escalação do Thiago Neves sem que seja preciso a saída do Wagner para o jogo contra o Emelec em São Januário. Lembrando, como o Lino já disse, você já disse, Luiz, o Fluminense tem uma decisão no meio do caminho, né? Domingo no Taça Rio. E vai de titulares, na sua opinião, ou vem de misto quente? Boa pergunta. Eu acho que com esse resultado adverso, o Abel vai poupar jogadores. Não vai. Eu acho que o Fred não volta e ele vai poupar mais alguém. Amigo Lédio, sempre um prazer. Um abraço. Temos uma volta longa, né? Volta longa. Carlos Eduardo Lino, nos vemos no sábado, amigo. A volta não é curta, não. Bom retorno para vocês, Lédio, Luiz. Não, nem um pouco. Vamos ficar de olho aí também em entrevistas coletivas, o que pode surgir daí para frente. E o Fluminense que tenha muita atenção, porque durante a partida a gente viu do que o Emelec é capaz. O time, mesmo jogando dentro de casa, estava posicionado para contra-atacar.